Se tem uma coisa que deixa a gente aflito, é a adaptação literária. Mas no vídeo de hoje eu vou te indicar filmes e séries que são tão bons quanto os livros. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não sei vocês, mas eu sempre fico muito apreensiva quando eu vejo uma notícia falando que determinado livro, determinada obra vai ser adaptado. Porque a gente sabe que alguns filmes, algumas séries fogem muito dos livros. Mas aí é que a gente cai em um ponto importante. Você sabe que existe uma diferença entre filmes baseados, inspirados e adaptados? Pois bem, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre essas três categorias para que a gente possa entender o que acontece quando determinada obra acaba sendo inspirada, baseada ou adaptada para a criação aí de um filme ou de uma série. Os filmes ou séries, enfim, baseados são aqueles que usam, como o nome já sugere, a base da história original, ou seja, a essência, por assim dizer. Elas não são, esses filmes, essas séries, elas acabam não sendo fiéis ao original, porque elas simplesmente se baseiam no que foi escrito ali em determinado livro, em determinada obra, para se reproduzir em outro formato. Os filmes e as séries inspirados, por exemplo, passam ainda mais longe porque, nesse caso, a história original ela vai servir apenas como uma inspiração para a criação de uma nova história. E, por fim, os filmes adaptados, que até são mais comuns, que a gente escuta mais falar sobre eles, são aqueles que respeitam, sim, a essência da história original. Alguns até acabam respeitando, não diria 100%, mais de 90% dos acontecimentos do livro. Eles acabam conservando características como nomes de personagens, nomes de lugares, enfim, algumas coisas acabam sendo conservadas e, como eu disse, até 90% ou mais de alguns elementos também acabam sendo conservados. Porém, não são 100% porque em alguns casos, determinados acontecimentos ali da obra original acabam tendo que ser adaptados para ajudar aí na fluidez da narrativa e até mesmo para se atingir o objetivo que se tem com o lançamento de determinado filme ou determinada série. Porque, querendo ou não, a gente tá falando de um outro formato, a gente tá trazendo uma história que foi escrita e publicada em um livro para ser transformada em um formato totalmente diferente no audiovisual, onde algumas coisas vão precisar ser trabalhadas para que a fluidez dessa narrativa aconteça de uma forma que prenda quem está ali consumindo esse conteúdo. Sem contar que tem questões também de investimento, tem questões de receita, de faturamento, então tem muitos outros fatores que precisam ser considerados na hora que uma adaptação vai ser lançada. Então, por isso que algumas vezes existe ali pequenas alterações ou até grandes alterações, mas que não são tão diferentes, vamos dizer assim, não são tão drásticas quanto nos filmes e séries que são baseados ou inspirados, por exemplo. Adaptações ficam ali mais perto, caminham mais lado a lado do que foi publicado, né, na obra original. Então, explicado isso, vamos às dicas de filmes e séries que foram tão bons quanto os livros. Se tem uma trilogia que eu amo, cada detalhezinho dessa história é para todos os garotos que já amei. Gente, essa série é maravilhosa. Ela foi escrita pela Jenny Han, que é a mesma autora da trilogia Verão, que teve aí também os seus livros adaptados em uma série na Prime Video. Lembro até hoje da sensação, da empolgação de quando eu tava lendo essa história e de quando foi lançado aí, né, as notícias dizendo que os livros seriam adaptados. Então, assim, eu fiquei super apreensiva, super ansiosa para ver esses filmes sendo publicados aí, para saber como é que ia ser. Porque eu tava com muito medo deles estragarem, né? Estragarem, enfim, a história, né? De perder ali toda a magia, né? Que tem nos livros, que pra mim são uma história muito fofa. Mas, gente, eu digo com toda a sinceridade. Os filmes são tão bons quanto os livros. Parece que eles pegaram tudo que eu imaginei, assim, tipo, né, na minha opinião, na minha experiência, tudo que eu imaginei quando eu tava lendo e materializaram ali nos filmes, assim, então ficou, sabe, fantástico mesmo. Então eu indico muito esses livros e esses filmes para quem gosta de um romance mais jovem, que tá ali focado no desenvolvimento dos personagens, que foca também ali naquele amor cheio de expectativas, cheio de planos, porque os personagens dessa história, eles estão ali no ensino médio, então eles estão focados na faculdade, o que eles vão fazer no futuro, então acaba que tudo gira em torno desse tema central, então com a vida amorosa deles também não é diferente, então eles pensam muito no que eles vão fazer, né, nesse futuro que tá tão
próximo, como eles vão construir uma relação, como que eles vão lidar ali com as expectativas do primeiro amor, né, para alguns deles. Então, e para todos os garotos que já amei, nós vamos conhecer a história da Lara Jean, que é a irmã do meio, né, a irmã mais velha dela é a Margot e a mais nova é a Kitty, que até acabou ganhando uma série spin-off, né, na Netflix, depois de todo o sucesso, né, que esses filmes, esses livros fizeram. E em Para Todos os Garotos que Já Amei, nós vamos conhecer aí o momento que a vida da Lara Jean vai dar uma guinada, uma mudada. Por quê? Ela tem uma caixa, né, de papelão ali azul petróleo, que ela fala bem especificamente como é essa caixa, porque ela ganhou essa caixa da mãe dela, então tem uma importância muito grande para ela. E ela usa justamente essa caixa para guardar cartas que ela escreveu para os garotos que ela já amou. Ao todo foram 5 cartas e ela entregou toda a sinceridade, todo o sentimento que estava ali no coração dela e colocou nessas cartas. Porém, certo dia ela descobre que essas cartas acabaram sendo enviadas aos seus destinatários. Por quê? Lara Jean simplesmente escreveu as 5 cartas, mas não teve coragem, não teve a intenção de enviar, porque o objetivo dela era simplesmente escrever as cartas, guardar ali, porque ela meio que cessaria, acabaria, né, com esses momento, esse sentimento que, enfim, ela tinha criado em relação a esses garotos. Então, quando ela escrevia a carta, ela guardava lá e era como se ela guardasse esse sentimento também no coração. Então, ela deixava lá. Mas aconteceu dessas cartas serem enviadas e depois que isso acontece, meu povo, a vida dela vai, assim, tipo, dar uma guinada, assim, dar uma reviravolta, muitas coisas vão acontecer e a partir daí a gente começa a acompanhar uma história muito gostosa de se ler e se assistir também. O segundo livro é PS Ainda Amo Você e o terceiro é Agora e Para Sempre Lara Jean, mas eu não vou falar sobre eles porque eu acredito que se eu falar eu vou estar dando spoilers, então é interessante que você leia ou assista os filmes para saber, né, ter a experiência inédita do que vai acontecer. Então, o primeiro filme foi lançado em 2018, tem o mesmo nome do livro, Para Todos os Garotos que Já Amei, e o elenco escolhido não poderia ser melhor. Eles casaram ali muito bem, foi uma química muito interessante, então acabou dando muito certo. A Lara Jean, ela é interpretada pela Lana Condor e o Peter Kavinsky, que eu não falei sobre ele para não dar spoiler, mas eu preciso dizer que ele foi interpretado pelo Noah Centineo. Então, assim, somente assistam e me digam depois o que vocês acharam. PS Ainda Amo Você, o segundo filme, foi lançado em 2020 e Agora e Para Sempre, o último filme, foi lançado em 2021 e todos estão disponíveis na Netflix. Os Bridgertons. Quem nunca ouviu falar dessa série? Seja a série que foi adaptada pela Netflix ou a série de livros que foi escrito aí pela Julia Quinn. A Netflix vem adaptando essa série de livros desde 2020, primeira temporada, que vai focar no primeiro livro dessa série, que vai contar um pouco mais sobre a história ali, sobre a trajetória da Daphne, que tá em busca de um marido. Ela já chegou ali na época de debutar, então ela tá nessa busca, vamos dizer assim, porém as opções dela não são tão interessantes e tudo muda quando aparece quem? Simon, um duque que não pretende, não tem nenhuma vontade de casar. Então a ideia principal desse casal é justamente fingir que eles estão ali, né, interessados um no outro, estão se cortejando, vamos dizer assim, e faça com que os olhares, né, da sociedade se voltem para ele e a Daphne consiga pretendentes mais elevados, melhores, né, para ela do que os que apareceram até então. E quando isso acontecer, Simon sai de cena e Daphne, enfim, vai realizar seu sonho de casar. Porém, a química entre esses dois vai crescendo cada vez mais, que essa história, essa invenção de fingir vai, né, se desenrolando e acaba que, enfim, já sabemos, né? Não dá para resistir a essa química e muitas coisas vão acontecer. E vale salientar que eles dois não se suportam, né? Enfim, eles acham que não se suportam. Então, já viu. Então essa série, né, de livros tem 9 volumes e a ideia é que em cada volume seja ali apresentado, seja contada a história de um dos integrantes da família, né, de um dos filhos ali do casal Violet e Edmund. Até o momento, 2 temporadas foram lançadas pela Netflix. A primeira delas, como eu falei, foi a que focou no
primeiro livro, que foi o livro da Daphne, que pra mim não decepcionou em nada. Então, assim, essa você pode assistir sem medo. Eu acho que eles fizeram uma produção que conversou muito bem com o livro. Mas, na segunda temporada, quando a gente vai aí para o segundo livro, que vai focar no Anthony, que é o irmão mais velho dessa família, a gente já percebe algumas diferenças, porém a produção ainda continua de alto nível. A escolha do elenco, a química entre os atores principais é muito boa mesmo. Continua com o mesmo grau de qualidade, se não maior, porque foi realmente uma produção muito bem feita. Mas algumas mudanças, eu diria que até bem drásticas, aconteceram nessa temporada. Até porque eu acho que nesse caso a gente entra naquele ponto que eu falei sobre a fluidez da narrativa, né? Para fluir a narrativa na série, né, que foi lançada na Netflix, acabou que essas alterações tiveram que ser feitas para conectar ali as histórias desses personagens, mas alguns acontecimentos específicos que foram alterados eu achei que não precisaram, né? Não precisavam ser feitos, mas outros eu entendi qual foi o objetivo, mas ainda assim é uma série que é bastante interessante, tem uma produção ali que prende você de um jeito, sabe? Prende a sua atenção, que vale muito assistir. Então, dia 16 de maio vai sair a primeira parte da terceira temporada e dia 13 de junho a segunda parte. Que, venhamos e convenhamos, não precisava disso, né, gente? Dividir em duas partes. Maldade, só acho. Alguns rumores até falam que essa temporada que vai vir aí vai misturar alguns livros, porque seguindo, né, a ideia, a cronologia, agora seria o momento de falar, de focar no terceiro livro, que seria do personagem Benedict, mas foi mostrado aí a partir do trailer que o livro 4, que foca ali na Penélope e no Colin, também já vão ser representados, né, nessa temporada, já vão ser ali trabalhados. Então, acabou que até isso foi pré-anunciado no final da segunda temporada, quando a gente teve ali o desfecho, né, dessa temporada, com algumas sugestões, né, tipo, induzindo ali a gente pensar que na temporada seguinte ia ter ali talvez uma mistura de livros, e é isso que tá acontecendo. E isso me deixa bastante animada, porque eu considero a Penélope como uma das personagens mais cativantes, e ela também tem alguns segredos bem interessantes para serem desvendados. Então, assim, as expectativas estão lá em cima. Essa indicação aqui arranca lágrimas tanto no livro quanto no filme. As 5 Passos de Você. Essa é uma história muito comovente que vai falar um pouco também sobre uma doença crônica chamada fibrose cística. Essa é uma doença que acaba fazendo com que os pulmões não funcionem da forma como deveriam. E esse livro foi escrito pela Rachel Lippincott, juntamente com a Mick e o Tobias. Elas acabaram até escrevendo um outro livro, que foi todo esse tempo, assim como também a Rachel tem alguns outros livros publicados que também fizeram sucesso, como Ela Fica com a Garota, Orgulho e Preconceito e Nós Duas, e muitos outros. Mas nessa história especificamente, nós vamos conhecer a Stella, que leva ali o seu tratamento muito a sério. Ela quer muito fazer com que os seus pais sejam felizes, então para isso ela sabe que a saúde dela é um ponto bastante importante, bastante significativo na vida deles. Então ela segue ali todo o tratamento à risca, até porque ela também está ali na espera de um transplante. Então para realizar esse transplante ela precisa seguir, né, tomar todas as medicações indicadas pela equipe médica, para que quando surgir a oportunidade, surgir o momento, for a vez dela de ser transplantada, ela possa realizar o procedimento tranquilamente. O Will, por outro lado, já tá bem cansado de tudo que tem acontecido na vida dele e ele não quer mais perder os dias dele ali dentro de um hospital, enfim, tomando vários medicamentos. Ele quer somente viajar pelo mundo e aproveitar a vida. Como a gente já pode supor, o caminho desses dois vão se cruzar e a química entre eles é grande. Porém, existe um ponto em que a Stella precisa observar, precisa considerar para que o seu transplante possa acontecer. Ela precisa se manter distante, pelo menos 5 passos, 1 metro, de outros pacientes que possuam a doença também. Então, daí os 5 passos. Você lendo essa história, assim, o coração já fica doído. E isso nas telinhas, gente. Nossa, arrancou tantas lágrimas. Não tem como não chorar. Eu achei o filme maravilhoso. A produção, os atores e todo o drama que foi ali trabalhado no livro foi representado também no filme, sabe? Com toda a intensidade, compartilhando exatamente ali as mesmas sensações, os mesmos sentimentos que a gente tem quando tá lendo a história, a gente acaba tendo também quando tá vendo, assistindo o filme. O filme foi lançado em 2019, tá disponível na Netflix e tem como protagonista Cole Sprouse, que é o mesmo ator de Riverdale.
E aí, gostaram dessas indicações? Deixem aqui nos comentários dicas de filmes e séries que foram aí adaptados e que vocês consideram que são tão bons quanto os livros. Então essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhandocomlivros. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!